Olá! Como combinado, nós estamos aqui fazendo um vídeo sobre o tema Ética e Relações Étnicos-Culturais, Sistemas de Inclusão Política. Para começar, eu devo adverti-las e adverti-los que esse tema étnico-culturais voltado para a inclusão e os modelos de políticas adotadas para a realização dessa inclusão, ele é muito voltado para uma questão que nesse momento do Covid ficou em off, ficou de lado, que é a questão das migrações. O problema das migrações, tanto migrações forçadas como migrações voluntárias, que nós vamos perceber a diferença disso, ela é um tema bastante pontual quando nós vamos trabalhar a questão da inclusão e das etnias no processo étnico. E por que é tão pontual essa questão da migração? Ora, é porque é no exercício migratório que eu, nativo, que vivo na minha pátria, que vivo na minha cidade, na minha terra, no meu território, tenho a possibilidade de exercer aquilo que nós vamos denominar como acolhimento, aquilo que vem erroneamente ser passado para nós como tolerância, aquilo que vem ser chamado como sistemas de cultura. Ora, incluir um sistema político de inclusão, ele não é uma das coisas mais fáceis que existe, na medida em que ele tem que educar os seus cidadãos e as suas cidadãs para o processo de acolhimento do outro, não impondo meramente a sua cultura nativa, mas compreendendo o modo de ser, o modo de agir e o modo, inclusive, de trabalhar do imigrante. Agora, como é que eu realizo esse processo sem ferir também a minha cultura, o meu modo de ser? E é aí que vão entrar em questão 3 palavrinhas mágicas. A primeira nós já falamos aqui, né? Que é a tolerância, não é isso? Que nós vamos perceber que essa palavra ela é complexa num sistema ético, porque eu tolero aquilo que eu não gosto, então isso já não é bom para um sistema de inclusão ético, isto é uma negação. A segunda palavra é a resiliência, porque eu tenho que conviver com os espaços do outro, que são espaços totalmente diversos do meu, não é? São situações diferentes da minha, ele vem de um outro mundo, ele vem de outra percepção de trabalho, que é onde mais a gente vai encontrar o imigrante, é no campo do trabalho, da trabalhabilidade, né? Então, eu tenho que ser resiliente no sentido de eu repensar, conhecer e articular a minha cultura com a cultura do outro, com a cultura do imigrante. E a terceira é a diferença. Que palavra impressionante que a gente diz assim, eu tenho que aceitar o diferente. Isso também é uma negação na inclusão ética. Por quê? Porque eu tenho que olhar o outro, na medida que ele é um ser humano, eu tenho que olhar o outro a partir daqueles pontos que eu e ele temos de semelhança. E não a partir da diferença. Que se eu for pontuar o tempo todo a diferença, eu vou perceber que pelo modo cultural como eu sou educado, como eu sou formada, eu vou rejeitar o outro. Portanto, na resiliência,
O exercício que eu devo fazer é o de buscar, é o de pesquisar no outro aquilo que ele tem de igual comigo. E como é que isso acontece? É quando eu tenho a capacidade ética, o primeiro mandamento ético, inclusive cristão também, a propósito de ainda estarmos aqui na Páscoa, não é? Vivendo esse momento. O primeiro mandamento é eu me colocar no lugar do outro, né? Fazendo perguntas bem metodológicas. E a primeira pergunta seria: como é que eu me sentiria se eu necessitasse, por alguma força maior que a minha vontade, muito maior que a minha vontade, ir para o país do outro? Como eu gostaria de ser acolhido? Eu gostaria de ser vista como um problema ou como uma pessoa que, por ser de uma cultura diferente, pode ter uma competência para ajudar a melhorar a trabalhabilidade do lugar em que eu vivo. Como será que eu queria ser visto no meu aspecto alimentar? Como uma pessoa estranha, exótica, ou como alguém que pode ensinar alguma coisa a partir da culinária local de onde eu vim? Todas essas questões, elas nos colocam num plano de resiliência, mas não num plano de resiliência de aceitação, mas de entendimento, pautado no conhecimento. Veja que estamos falando aqui de uma resiliência como ciência. Uma ciência que procura compreender a sua cultura nativa pessoal e que procura também compreender a cultura do outro para poder conviver, ou seja, viver junto. Então, veja, a relação ética cultural e um sistema político de inclusão, ele se dá na medida em que ele consegue compreender a tolerância, a resiliência e a diferença, sem apontar o dedo para o outro, mas compreendendo metodologicamente como que essa cultura pode conviver com a minha de modo acolhedor e até para alguns de modo cristão mesmo, porque se colocar no lugar do outro é uma das tarefas mais difíceis nesse processo de relações étnico-culturais. A propósito, eu enviei para vocês um artigo, não é? Que chama Migrações Internacionais, Soberania, Direitos Humanos e Cidadania. E aqui eu queria também que vocês retomassem o conceito de cidadania que nós estudamos lá num dos primeiros artigos que nós trabalhamos, que foi também pautado muito sobre inclusão. Então, o que é cidadania? Ora, cidadania é o direito de exercer o meu direito, né? Outro dia eu li lá o direito de respirar, né? Voltando a falar dessa questão do Covid-19, né? Ele está lá dizendo o direito de respirar. Mas como é que eu vou ter esse direito em meio a uma pandemia? Então, a gente tem que pensar o conceito de cidadania hoje a partir de uma ética mínima, que é uma ética de grandes populações, de grandes povoações, mas, sobretudo, de grande carência no âmbito da trabalhabilidade. E por que nós estamos fazendo essa relação sempre com a trabalhabilidade? Porque, não obstante todos os avanços tecnológicos, ainda é o trabalho, o lugar a partir do qual nós podemos resolver nossas condições materiais. Resolvendo nossas condições materiais, só assim é que nós podemos pensar metodologicamente em construir um espaço de sociabilidade, de inclusão e de saúde para nós e para os outros, sem abandonarmos a nossa cultura
e nem ferir a cultura do outro. Essa é a mensagem de hoje para nós pensarmos e avaliarmos à luz do artigo Migrações Internacionais, Soberania, Direitos Humanos e Cidadania, que eu enviei para os líderes repassarem para todos vocês. Até logo mais, pensem sobre esse texto, leiam e nos encontramos logo mais à tarde para pensarmos isso também à luz do momento atual que nós estamos atravessando, que é essa pandemia. Muito obrigada e até daqui a pouco.